Gênesis capítulo 41, versículo 38, está escrito: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de e saiu José por toda a terra do Egito. Oh, glória! Tome assento adorando a esse Deus nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós acabamos de ler uma passagem bíblica muito conhecida e muito importante da parte de Deus, que narra a história do jovem hebreu chamado José. A leitura que nós fizemos, ele ainda era um jovem senhor de seus 30 anos, e Deus o abençoou de sobremaneira. José, ele fora o 11º filho de Jacó. José nasceu no ano 1716 antes de Cristo. Ele nasceu em uma cidade chamada Padã Arã, na antiga Mesopotâmia. Quando Deus exaltou José, o faraó que estava em ascendência no trono no Egito se chamava Maabre Shesh I. Ele fora o faraó que conheceu José, porque 400 anos depois a Bíblia diz que levantou-se outro que não conheceu a José, mas esse aqui, o Shesh I, fora o faraó que Deus usou para honrar a José. José, como eu disse aos irmãos, ele foi o 11º filho de Jacó. José, ele fora o filho da velhice de Jacó, e por conta disso Jacó tinha uma preferência a José, ademais dos outros filhos. Os outros filhos eram filhos de Leia, filho das escravas, mas José não. José, ele era filho de Raquel. Os irmãos sabem que Raquel foi o grande amor da vida de Jacó. Raquel, filha mais nova de Labão, ele foi o grande amor da vida de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos. Quantos anos, igreja? 14 anos Jacó trabalhou para ter a mão de Raquel como sua esposa. Raquel era uma mulher que ela era estéril, bem como a sua sogra Rebeca e a avó de seu marido Sara. Raquel também ela era estéril. As mulheres estéreis na Bíblia foram as que geraram pessoas extraordinárias. Aleluia. Sara era estéril, Deus abriu a madre. Rebeca era estéril, Deus abriu a madre. Raquel era estéril, Deus abriu a madre. A mãe de Sansão era estéril, Deus abriu a madre. Ana era estéril, Deus abriu a madre. Isabel era estéril, Deus abriu a madre e deu a ela o maior homem nascido de mulher. Quantos podem adorar ao Deus que abre madres, né? Ei, se Deus abriu madre de estéril, Ele pode abrir qualquer porta na tua vida, né? Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Quem pode adorar ao Deus que abre portas? José, filho de Jacó,
com a ex-estéril Raquel. Ex-estéril, porque aonde Deus passa tem produção. Oh meu Deus, só o pastor Gil deu um glória aqui. Aonde Deus passa, aquele que não produz. Talvez tenha crentes estéreis aqui nessa noite, que não está produzindo nada na casa de Deus, na obra de Deus. Não canta um hino sequer em nenhum culto, não dá um glória sequer, não levanta a mão para adorar, não rende ao Senhor nenhum louvor, não oferta, não dizima, não faz nada na obra de Deus. Só que Deus não tem palavra de condenação para a tua vida, Ele tem palavra de perdão, Ele tem palavra de reconciliação. Ei, e se a tua vida espiritual estava estéril, ela estava até o dia de hoje, porque Deus te fará produzir. Meu Deus, aonde Deus passa, o que era estéril passa a ser frutífero. Oh glória, que bênção, meu Jesus. José, ele era o filho preferido de Jacó porque era filho de Raquel. Quando José estava na adolescência, Raquel engravida do segundo filho, e ela, na hora de dar à luz aquele filho, é um parto muito complicado. Infelizmente ela falece, ela morre durante o parto ali do caçula dos filhos de Jacó, chamado Benjamim. José até então era o caçula, mas com a vinda de Benjamim, o 12º filho de Israel, de Jacó, José, ele agora não é mais o caçula, mas é apenas o filho da velhice. Quando Benjamim nasce, Raquel morre, e Jacó entra em luto por conta disso. A Bíblia Sagrada relata que mesmo Benjamim tendo nascido, um pouco antes dele nascer, não há uma precisão de data sobre isso, Jacó, ele tece uma túnica para o seu querido filho José, uma túnica colorida. A túnica era uma espécie de sobretudo da época, uma vestimenta que cobria, e uma túnica era de muito valor. Naquele tempo os comerciantes até emprestavam e negociavam ali com túnicas. Nem sempre havia dinheiro para negociar ouro ou prata, mas tinha túnica, e era essa vestimenta que Jacó teceu para José. Só que a túnica de José, ela era diferente, porque geralmente as túnicas eram de uma só cor e uma cor um pouco neutra. Mas para José, Jacó fez uma túnica de várias cores. Colorida, era uma túnica que chamava a atenção. José fora um filho maravilhoso, um filho obediente, um filho que o pai amava e um filho que honrava o pai. Ele era um filho exemplar. Você que é filho, quer aprender a ser um bom filho, vai ler a biografia de José. Ele fora um filho maravilhoso. Só que tem um detalhe, meus amados irmãos. Além de José, Jacó tinha para trás mais 10 filhos. E esses filhos de Jacó, esses outros 10, não eram, irmão Manel, tão abençoados assim como era José. Eles eram um pouco rebeldes, eram filhos não benquistos, que não honravam tanto a seu pai, porque quem honra o pai e a mãe, honra na presença e também honra na ausência. Mas os 10 filhos só honravam na presença. Na ausência eram pessoas terríveis. E José, o mais novo, vendo aquela maldade dos 10 irmãos, ele ia e denunciava para o seu pai. Ele entregava o negócio para o pai dele. Aquilo fez gerar inveja nos 10 irmãos de José, de maneira que os 10 irmãos tiveram uma ideia de matar a José. Mas essa ideia só veio, irmão Gilda, depois que José teve 2 sonhos
sonhos ali, os sonhos dos molhos, que ele via 10 molhos se curvando ao molho. Molho é o saco de semente do plantio. E depois José vê 10 estrelas, o sol e a lua. 11 estrelas, o sol e a lua se curvando a ele, os irmãos, o pai e a mãe. E aí José conta o sonho. Os irmãos, rapaz, será que nós vamos se prostrar nos teus pés? Ao sonhador, e será que nós vamos nos prostrar? Mas se Deus deu o sonho, ele dá a realização. Oh, glória! E isso gera nos irmãos de José uma certa inveja. Isso gera uma certa inveja. E teve um dia que os irmãos de José, os 10 irmãos, filhos de Jacó, estavam apacentando o rebanho de seu pai. Estavam trabalhando no campo. A Bíblia diz que Jacó manda José ir lá inspecionar, supervisionar como é que estavam os irmãos deles. Quando José ia chegando, os irmãos já falaram um para o outro: lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele aqui, e eu quero ver aonde é que ele vai sonhar. Está na Bíblia isso daí. Quando José vai chegando, sauda aos irmãos dele. A Bíblia diz que os irmãos pegam a José e jogam ele dentro de uma cova. Uma cova sem água, um buraco. Jogam José dentro de uma cova e pegam aquela túnica. Antes de jogar, tiram aquela túnica e ali eles vão comer pão. Só gente rebelde come pão quando o outro está sofrendo. Mas quem teme a Deus se condói e não come o pão das dores. Louvado seja o nome do Senhor. José está dentro do buraco sem merecer. Os irmãos estão comendo pão, deliberando sobre o que vão fazer com ele. E de repente eles decidem matá-los. Mas na hora vinha passando os midianitas, descendentes de Ismael, rumo ao Egito. E os irmãos vendem a José como escravo para os seus primos de sangue, os ismaelitas. José é vendido como escravo e desce até o Egito. Tu conhece a história? Chega no Egito. José, ele é vendido como escravo pela segunda vez. Primeira vez foi vendido aos ismaelitas, aos midianitas. Segunda vez ele é vendido ao oficial de Faraó, chamado Potifar. José, quando ele fora vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Quantos anos, igreja? Era um adolescente de 17 anos, quando ele fora vendido. Ele vai para a casa de Potifar. E lá ele fica como escravo cerca de 11 anos. Cerca de 11 anos, José fica escravo na casa de Potifar. Você conhece a história que a mulher de Potifar inventou, que aquele jovem queria estuprá-la, que aquele jovem queria assediá-la sexualmente. O tempo não dá para entrar nos pormenores, porque eu tenho uma mensagem só sobre esse assunto, tentação e provação. Mas o tempo não dá para entrar nesse pormenor, porque eu já vou para a reta final. José, ele é caluniado por um crime que não cometeu. Ele agora vai ser preso, acusado de estupro. Você sabe um tratamento que um preso recebe quando ele é preso por estupro. José foi preso por tentativa de estupro. Quando ele chega na cadeia, Potifar ordena ao carcereiro-chefe que colocasse José no calabouço. A Bíblia diz que José é colocado numa cova. Teve a primeira cova, agora tem a segunda cova. Só que essa segunda cova era maior, era um calabouço. Era uma cadeia subterrânea. Está na Bíblia. José, ele fica preso naquele lugar. Cerca de 2 anos, José fica preso ali. Mas logo no início da sua prisão, José consegue ter a confiança do carcereiro. Quando estava na casa de Potifar,
ele conseguiu ter a confiança de Potifar, ao ponto de Potifar mudar o cargo dele de escravo para mordomo da casa. Ele administrou toda a casa de Potifar, ele administrou todos os bens de Potifar, todos os negócios de Potifar. Potifar não tinha preocupação com quase nada. José fazia todo o serviço, incluindo contabilidade, na casa de Potifar. Agora preso, o carcereiro coloca José, presta atenção, o carcereiro coloca José para administrar a cadeia. José agora não vai ser apenas um preso. Além de preso, ele vai ser servo do carcereiro, servo do chefe da guarda da carceragem. E José começa a administrar aquele calabouço, aquela cova, aquele cárcere. Pastor Laércio, por que Deus permitiu José passar por isso? É o tema dessa palavra dentro do tema da campanha. O tema da campanha da prisão ao palácio, né, pastor? E o subtema que eu quero tratar com os irmãos: suporte o processo. Aleluia! Por que Deus permitiu José passar por tudo isso? Tudo que Deus nos dá é lição para a nossa vida. Eu vou repetir porque a irmã está conversando, não ouviu. Tudo que Deus nos dá é lição para a nossa vida. No mundo acontece algo, você estuda a lição e depois passa pela prova. No reino de Deus é diferente. Tu passa primeiro na prova para aprender a lição. Oh glória, é isso que acontece. José passou na casa de Potifar para aprender a administrar prosperidade. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de espiga cheia. Mas José, pastor Magela, também passou pelo cárcere para aprender a administrar escassez. Oh glória, para aprender a administrar dificuldade. 7 anos de vaca magra, 7 anos de espiga cheia. Essa luta que tu está passando é Deus te ensinando. Ei, eu vou repetir, essa luta que tu está passando é Deus te ensinando. Meu Deus, é Deus te ensinando. Você escolhe se quer aprender ou não. Você decide se quer aprender ou não. Quando José vai para o cárcere, quando ele recebe esse lindo cargo de auxiliar do carcereiro, a Bíblia diz que mais 2 presos são lançados lá: o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. O copeiro era aquele que provava o vinho antes do rei. Se o vinho tivesse envenenado, o copeiro morria. O padeiro era o que preparava todo o mantimento. Padeiro naquele tempo não preparava só pão, preparava toda a alimentação ali da corte. E os 2 vão ser presos. E os 2 têm um sonho. E quem é que estava naquele dia? Aquele que é usado por Deus para entregar a revelação dentro do sonho. Pastor, existe dom de interpretação e na Bíblia não. Na Bíblia existe dom de revelação, oh glória. Tem revelação de língua interpretada, tem revelação de sonho, de visão, e a maior que a palavra revelada nessa noite, oh glória. Meu Deus. Os 2 contam sonho para José. José dá logo um glória a Deus, não igual a nós, glória a Deus, não, ele falou, é de Deus a interpretação, glorificou a Deus ali. Ali ele já disse quem é que revela, quem é que interpreta o sonho. Não era José, era o Deus de José. Quem serve ao Deus de José nessa noite, oh glória. Meu Deus, o Deus de José deu a interpretação. Primeiro que contou o sonho foi o copeiro, tu conhece. O copeiro disse que sonhou entregando de novo o copo na mão de Faraó. José entregou o que Deus revelou, falou: olha, dentro de 3 dias tu vai estar de volta no teu posto. Dentro de 3 dias tu vai estar servindo a Faraó. Mas tem um detalhe: lembra de mim quando chegar lá, eu estou aqui preso injustamente. Lembra lá, faz menção de mim, do meu nome para Faraó. 3 dias depois,
o copeiro volta para a corte de Faraó. Só que tem um detalhe, irmão. A revelação foi boa. E todo mundo quer receber revelação boa. Quando o padeiro ouviu que a revelação era boa, o padeiro falou: eu também tive um sonho, hebreu. E eu vou te contar meu sonho aqui. Qual foi? Eu sonhei que eu estava com um cesto de pão na cabeça, aqueles pães que eu ia levar para Faraó, e as aves do céu vinham e comiam os pães que estavam na cesta. Aí José, irmão, é difícil, é dom de revelação. Tu acha que é só falar em língua e dar uns pulos e falar que Deus vai abrir porta? Que não, irmão, dom de revelação rarissimamente alguém tem, porque é entregar a revelação de verdade, é entregar a revelação de verdade. Ei, Deus revela só porta aberta não, aleluia. Deus revela tudo. Mas pastor, por que não acontece mais hoje? Deus revela, o que falta é alguém para entregar a revelação. Deus continua revelando, mas falta alguém para entregar a revelação. Meu Deus, falta alguém para entregar a revelação, porque é fácil a gente profetizar a porta aberta. Eu amo profetizar isso. Mas difícil é falar: olha, essa porta aí está fechada porque tu não é fiel. Tu não é fiel em nada, no dízimo, no louvor, nada na igreja tu é. Por isso que a porta está fechada, por isso que a luta veio. Ei, tem rancor guardado aí, tem mágoa, tem coisa ruim na tua vida. Por isso que a porta não... A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, né, Ramiro? É aquele que encobre, está na Bíblia, livro de Provérbios, que encobre a sua transgressão não prosperará. Não é nada de contabilidade, não é nada de educação financeira, é colocar a transgressão para fora e dizer: eu estou arrependido. Esse é o segredo para se prosperar espiritualmente e também materialmente. Aí o padeiro contou o sonho, só que José era servo de Deus. José falou: olha, daqui a 3 dias esse sonho vai se cumprir também. Só que daqui a 3 dias tu vai estar pendurado no madeiro, enforcado, e as aves do céu, que no sonho tu viu comendo pão, vão comer a tua carne. E 3 dias depois, o copeiro volta lá, irmã Marli, a servir o vinho, e o padeiro vai ser enforcado e morre. Igreja do Senhor, qual era a palavra de José para o padeiro? Lembra de mim. Na escassez é fácil lembrar, mas quando está na bonança, raramente lembramos de alguém. Quando está na bonança, a gente só quer desfrutar. O copeiro voltou, estava tudo bem, salário na conta, servindo o Faraó, tomando um vinhozinho todo dia, estava na benção. Ele ia lá se lembrar de um hebreu que estava preso num calabouço, irmão. Ia nada, mas tem um detalhe, igreja. Tem coisa que nem sempre a pessoa, é Deus, aleluia, usando. O Deus que revela é o Deus que também esconde. Vou repetir porque tu não pegou. O Deus que revela é o Deus que também esconde. E quando Deus esconde é porque Ele vai revelar na hora certa. Se o padeiro, o copeiro, tivesse lembrado de José e falado com Faraó, no dia em que ele voltou, o copeiro poderia ter falado assim: pastor Dário, rei, sua excelência, sua majestade, não sei, é uma linguagem bem linda. Majestade, quando eu estava preso, teve um rapaz lá que ele está injustamente lá. Ele revelou meu sonho, eu voltei. Dá uma chance para ele. Ele poderia ter dado uma indicação, uma peixada, né? Poderia ter indicado: José, está aqui o currículo, contrata aí, o cabra é bom. Eu assino embaixo. Pode, indicação forte aí do copeiro. Olha, irmão, qual era a vaga que tinha no palácio naquele momento? Porque em reinado todo mundo trabalha. Em reinado até bobo da corte que conta piada trabalha. Em reinado só fica quem entra. Qual era a vaga que tinha disponível lá? Era a vaga do que morreu enforcado, era a vaga do padeiro. Ei, se o homem se lembrasse, ia ter vaga de padeiro. Mas quando Deus resolve revelar, não é para padeiro, é para governador. Oh, glória! Meu Deus! Aleluia! O copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu. Talvez tem gente que esqueceu de você. Talvez tenha pessoas importantes que esqueceu de você. Deixa eles esquecerem para lá. O importante é
que é aquele que tem todo o conhecimento. Ah, meu Deus, tu não entendeu, vou melhorar para tu dar glória. A Bíblia diz que até uma mãe, uma mãe que carrega por 9 meses, uma mãe que amamenta, até mesmo uma mãe que cria, pode se esquecer do filho, mas o Deus que te fez, Ele não se esquece, Ele não se esquece, Ele não se esquece. O que Deus prometeu, vai acontecer, oh glória. Meu Deus, quem é que pode impedir, irmão, a mão de Deus de operar? Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Não há anjo no céu, não há demônio do inferno, não há ser humano na terra que possa impedir a mão de Deus de te abençoar. Não há nada, Ele vai te honrar nessa noite. Tem pessoas chorando, pastor Dário. A mão de Deus está indo ao teu encontro nessa noite. Deus viu o que tu estás passando, e a mão dele não está encolhida para ti nessa noite. José fica cerca de 2 anos no calabouço. No dia que o copeiro volta ao seu posto, a Bíblia diz que ele não se lembra de José. Depois de 2 anos, o Deus que não esqueceu José manda uma revelação para Faraó. Tem vezes que Deus dá a revelação, mas não dá interpretação, porque no reino de Deus cada um tem uma função. 2 anos depois, Deus manda o sonho para Faraó. Tu conhece a história. Faraó sonhou 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, boa para fazer uma pamonha, um curau, pamonhazinha temperada, pastor Dário, com queijo, uma linguiça frita, aquele cheiro verde. Eita Jesus! Aí depois 7 espigas seca, com poucos grãos. Não houve ninguém dos magos de Faraó que interpretasse, porque quem tinha interpretação estava no calabouço. Meu Deus! O que Deus tem contigo é contigo. Pastor, não estou lá na frente, ninguém me vê. José estava no calabouço e Deus viu. Aleluia. Vou repetir porque só o pastor Gil de novo deu um glória. José estava no Egito. O Deus que viu José no Egito, Ele está vendo essa luta que tu estás passando. E não é só isso, não é só ver. O Deus que honrou José, Ele está aqui nessa noite e Ele vai te honrar também. Meu Deus. Olha para mim que eu vou finalizar agora. José ficou 13 anos como escravo. 11 anos na casa de Potifar, 2 anos no calabouço, 13 anos como escravo. 13 anos de provação é muito tempo, irmão, sim ou não? É muito tempo. 13 anos, pastor Dário, de luta é muito tempo. É muito tempo na luta, irmão. É muito tempo na prova. É muito tempo de sofrimento. Mas deixa eu te falar aqui, maior é o tempo da bonança de Deus na tua vida do que o tempo da prova. Mas pastor, isso é heresia, não, está na Bíblia. José viveu 110 anos. Ele sai do calabouço com 30 anos de idade, 13 anos de escravo, 80 anos como governador. Ah, meu Jesus, oh glória. Maior é o tempo da exaltação, maior é o tempo da exaltação do que do sofrimento, oh glória. Meu Deus. No dia que Faraó sonhou, já fechei a Bíblia. No dia em que Faraó sonhou, ninguém interpretou, mas o padeiro, o copeiro, ele agora lembrou-se, não porque quis, mas porque Deus fez ele lembrar.
Não é que te esqueceram, é Deus que fez eles esquecer. Mas o Deus que faz esquecer também faz lembrar. Oh, glória! Deus fez o copeiro lembrar. E quando o copeiro vai falar, ele fala direito. Ele não fala que era um detento. Ele fala: Faraó, quando eu estava preso naquele tempo, teve o servo lá do oficial lá da guarda, lá do cárcere, que ele interpretou o meu sonho do padeiro. E do jeito que ele falou, aconteceu. Faraó, pois manda chamar esse hebreu aqui. Manda chamar ele aqui. A Bíblia diz que agora, depois de 2 anos naquela cova, depois de 2 anos sem ver o sol, porque calabouço não tem sol, depois de 2 anos no escuro, no anonimato, ele é tirado de lá. Ah, tu não entendeu, vou melhorar para tu nessa noite. A vida de José, desde aquele dia que os irmãos pegou, ele foi só descendo. Quando ele foi ver os irmãos, desceu a Siquém. Chegou lá, os irmãos pegou ele, desceu para a cova. Depois da cova, vendeu para os ismaelitas, desceu para o Egito. Lá do Egito, desceu para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, desceu para o calabouço, para o cárcere. 13 anos só descendo, mas para subir foi um dia só. Para subir foi um dia só. O Deus que faz subir. Da Mandarabanagaçu. Ele está aqui nessa noite. Com a permissão do pastor, se coloca de pé. Meu Deus. José tinha tudo. Melhor aqui, varão, só para me finalizar. Aumenta aqui só para me fechar. José tinha tudo para ser a pessoa mais depressiva da Bíblia depois de Paulo. No Antigo Testamento, o personagem que tinha tudo para ser depressivo foi José. Só que ele não era depressivo porque tudo ele atribuía a Deus. Quando atribuímos as nossas lutas ao próximo e a nós mesmos, nós entramos em depressão. Mas quando atribuímos a Deus, sabemos que é provação e que Deus vai nos honrar. Aleluia. Eita, glória, se tu pegasse essa palavra, oh meu Deus. Se você atribuir aos outros, quer dizer, ninguém gosta de mim. Se atribuir a si mesmo, tu é limitado. Mas se atribuir a Deus, oh glória. Ei, se atribuir a Deus, tu sabe que Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Oh, glória a Jesus, meu Deus. Jesus é fiel, aleluia. Pastor Dário, um dia desse, um político corrupto, ele falou aí em um canal, em uma televisão, ele disse: Deus, eu ainda estou muito novo para o Senhor me levar. Não me leva agora não, cara corrupto, bandido, condenado. Falou: não me levam, vou dar o nome dele, não me leva agora não. Pode ficar tranquilo, Deus não vai te levar mesmo não. 1 Coríntios 6:10, parte B, diz: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Eles não entram. Mas você que está aqui nessa noite, oh glória. Você que está aqui nessa noite, vai entrar. Vai entrar. E nesse verso diz os maldizentes. Não, agora é bendizente. Talvez tu entrou aqui maldizente: a minha conta de água venceu, o arroz acabou, o pneu do carro furou, o emprego fechou a porta, a mulher brigou, o marido brigou, o filho deu trabalho, o pai e a mãe deu trabalho. Ei, talvez tu entrou aqui hoje maldizente, mas 1 Coríntios 6:10 diz que o maldizente não herdarão o reino do céu. Tu entrou aqui maldizente, só que vai sair daqui hoje bendizente, bendizente, bendizente. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga, bendiga, bendiga o seu santo nome.